Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da partida de hoje entre Palmeiras e Santos, clássico paulista, logo na segunda rodada. A partida vai acontecer na Arena Barueri, pois no Allianz Parque a grama sintética, o gramado está sendo trocado. Vamos trazer a jornalista com as últimas informações do Verdão direto do CT. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a provável escalação do Palmeiras para o clássico de hoje. Vão lutar ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Estadual. Enquanto o Palmeiras se prepara para o clássico contra o Santos, o Alviverde pode ver um jogador importante do seu elenco deixar o clube. O Palmeiras fez hoje a última atividade tática antes do clássico contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira na Arena Barueri, segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e primeiro jogo do Palmeiras como mandante nesta temporada. Quando é clássico, a gente trata de uma maneira diferente, a gente dá aquele 10% a mais, né, 110 a mais, então a gente sabe que é um jogo importante, o clássico é um jogo à parte, a gente está aqui trabalhando a semana toda para jogar esses jogos, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o atacante Vitor Roque evoluiu bastante na recuperação de um entorse no tornozelo. Ele treinou normalmente com o grupo, então não deve ser problema para o clássico contra o Peixe, deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Agora, no departamento médico, aqueles nomes que já sabemos, né? O Paulinho, o Felipe Anderson já estão lá há mais tempo. Facundo Torres sofreu uma lesão muscular e o lateral esquerdo Jefté teve um edema na coxa, então se juntaram a esses jogadores no DM e fizeram ali trabalhos na parte interna do CT. Agora, o Figueiredo e também o Lucas Evangelista estão naquele processo de transição física. Flaco Lopes ficou fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista diante da Portuguesa, vitória por 1-0, porque ele pegou uma gripe pesada. Se ele estiver melhor, se sentindo mais disposto, pode ser uma opção aí para o técnico Abel Ferreira para o clássico desta quarta-feira. O Verdão deve fazer mais uma atividade leve antes do jogo, como é de praxe da comissão técnica do Português. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado. O Grêmio fez aí uma consulta para o Palmeiras, querendo contar com o goleiro Everton. Inicialmente, as conversas começaram entre o Everton e os empresários e o Clube Gaúcho. O Palmeiras não gostou muito dessa atitude do jogador e dos empresários dele, não. Então, o Grêmio, de forma oficial, manifestou o desejo de contar com o jogador nesta temporada de 2026. Agora a gente precisa aguardar o desenrolar dessa negociação. Tudo indica que vai ser rápido, tanto se o Everton resolver sair para o Grêmio, como também se ele desejar ficar, permanecer aqui no Palmeiras. Lembrando que o jogador tem vínculo até o fim desse ano e lembrando que também perdeu a vaga de titular no ano passado para o Carlos Miguel. Everton, muito próximo agora da saída do Palmeiras, um ídolo indo embora, 12 títulos na conta, Felipe. Claro que você fica ali, é saudoso, fica com uma saudade, vai sentir falta do ídolo, mas é o melhor para o Everton e para o Palmeiras, né? Por tudo que ele representa ao clube. Isa, quando o Carlos Miguel foi contratado na temporada passada, todo mundo já sabia que o Carlos Miguel chegou para ser titular da meta do Palmeiras. Ele foi contratado, o Everton machucou no final da temporada passada, até por isso o Carlos Miguel seguiu ali jogando partidas importantes, como a final da Libertadores da América, e para essa temporada estava muito na cara de que a preferência seria pelo Carlos Miguel e o Everton seria ali uma opção, quem sabe, no banco de reservas junto com o Marcelo Lomba. Esse processo de troca de goleiros vem acontecendo há muito tempo no Palmeiras, né? Quem não lembra, o Praz
saindo do Palmeiras para a chegada do Everton, por exemplo. O Praz era consolidado, 7 temporadas no Palmeiras, campeão com o Palmeiras, ídolo da torcida, e teve uma saída também semelhante à saída do Everton, que está deixando a equipe do Palmeiras. O Everton é um goleiro de 38 anos, acho que vai colaborar no Grêmio, vai ajudar o Grêmio, mas entendo que nesse momento o Carlos Miguel, por ser um goleiro mais jovem, é o momento do Palmeiras fazer essa aposta. É um goleiro mais jovem, de 27 anos, um goleiro super promissor, né? O Everton, tudo que ele conquistou no Palmeiras vai ficar marcado na história, mas eu acho que o ciclo dele realmente se encerrou no Palmeiras. Não faz sentido para o Everton, pela trajetória que ele tem, a bagagem que ele tem, ser reserva do Carlos Miguel. Acho que foi um importante passo da carreira dele para sair do Palmeiras e buscar uma outra equipe. No Grêmio, acho que tem tudo para dar muito certo. Assim como o Cássio, quando saiu do Corinthians e foi para o Cruzeiro, eu acho que pode dar certo também do Everton saindo do Palmeiras e indo para a equipe do Grêmio. Do Palmeiras, o Abel deve escalar Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez. M. Martínez, Andréas Pereira, Marlon Freitas e um pouquinho mais à frente Veiga, Flaco Lopes e Luigi, que fez o gol da vitória do Palmeiras na primeira rodada, ou Vitor Roque, que é a dúvida aí para o Palmeiras se recupera ou não. O Santos, do Vojvoda, Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, William Arão, João Schmidt e Rolheiser. Lá na frente, Robinho Júnior ou Caballero, Barreal ou Lautaro Dias. E o Gabigol, que eu acho que é a certeza desse time. O Caballero não vai dar. Olha, Isa, olhando essas duas escalações, a gente vê que o torcedor do Palmeiras já tá bem mais confiante do que o torcedor do Santos, com a possibilidade do Caballero jogar ou Lautaro Dias, porque o Palmeiras se reforça nessa segunda rodada com a volta do Flaco Lopes, né? O Rafael Veiga também jogando. Lembrando que o Alan, que jogou a primeira partida, não está ali nessa provável escalação, nem o Larson também, outro garoto da base do Palmeiras. Então, o Palmeiras um pouco mais fortalecido para esse jogo, esse clássico contra o Santos. E eu acho que o Vojvoda não vai errar novamente e começar com o Caballero. Eu acho que o Robinho Júnior pede passagem na equipe do Santos. Ele entrou bem na partida passada, né? O Robinho Júnior é jovem, sim, é jovem, mas o próprio Vojvoda falou na entrevista coletiva assim, é o seguinte, a gente tem que ter paciência com os jovens, o Caballero é jovem. Gente, o Caballero tem 24 anos, é um jogador já com uma certa experiência. Jovem para mim, Isa, jogador jovem é de 18, 19 até 20. É o Robinho Júnior. O Robinho Júnior é um jogador jovem. Agora, paciência com o Caballero, não dá para ter muita paciência não, torcedor santista. A gente está vendo aí a duplinha treinando. E do lado do Palmeiras, será que ele fará como fez no Paulistão do ano passado? Um time num jogo, outro time no outro, e aí tem mesclado, né? Metade dos reservas, metade dos titulares. Só que eu lembro, no ano passado, no Paulistão, acho que era o segundo time, o segundo time, que tinha um time do Abel, o segundo, os dois eram mesclados. O segundo estava jogando mais que o primeiro. Será que ele vai manter essa ideia? Estava jogando mais que o primeiro. Olha, eu acho que não. Essa temporada, o próprio Palmeiras chega pressionado por um título para dar resposta. E lembrando que no ano passado, quem fez a melhor campanha foi o Corinthians. Por isso que o Corinthians jogou a final em casa. Isso é importante também. A gente tem que falar disso também. Não só se classificar, mas você tendo a melhor campanha, você vai decidir em casa. Então, eu acho que dessa vez o Abel não vai poupar como poupou na temporada passada. E temporada passada, o Palmeiras teve também, no início do ano ali, que preparar o time para o Mundial, né? Tinha o Mundial também, então tinha aquela história de, vou poupar porque também vai ter Mundial daqui a pouco. Agora é férias em vez da Copa do Mundo de Clubes. Agora, então, não faz muito sentido dessa vez o Palmeiras poupar os jogadores, rodar muito o elenco. Eu acho que o Abel vai, sim, testar algumas peças. Agora, rodar muito o elenco, eu acho que não faz muito sentido. Troca no piso sintético, algo muito esperado por todos, inclusive pelos próprios jogadores do Palmeiras. Bom, já é o primeiro encontro, André Kfouri, e é aquela coisa, não dá pra gente pensar na temporada 2026, porque eles acabaram de começar uma pré-temporada. Vai acontecer uma coisa interessante, eu acho, nesse momento de ano, né? Porque o futebol praticamente não teve uma parada no Brasil. Copa do Brasil decidida ali pelo dia 21.
E agora nós já estamos indo para a segunda rodada do Campeonato Estadual, primeiro clássico, torcidas mobilizadas. Esses são os jogos no estadual em São Paulo. Os demais também, os clássicos, óbvio, que o torcedor mais presta atenção. E como a gente vem comentando aqui já há algum tempo, o regulamento desse ano coloca os times que largarem mal, incluindo os grandes, em risco de um problema relacionado ao rebaixamento. 8 datas, clássicos distribuídos aí na vida dos grandes, vão jogar todos que sejam possíveis, enquanto as equipes do interior, as equipes menores, independentemente da sua tradição, ou do momento que vivam, ou de quando tenham iniciado a preparação para essa temporada, vão enfrentar menos dificuldades técnicas do que os times grandes, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. E agora, o que vai acontecer jogou mal, o torcedor vai cobrar, ganhou, independentemente como, a maior parte da torcida vai aplaudir e elogiar. Se as coisas andarem bem, afinal de contas é só o campeonato estadual, está tudo no começo. Se as coisas andarem mal, vai parecer fim de ano. Esse é o problema. No São Paulo, por exemplo, o ambiente, por mais incrível que possa parecer, é de final de ano, não de começo. E esses problemas têm que ser resolvidos. Eles se resolvem, claro, no campo. E esses clássicos, já que nós estamos falando de um campeonato que perdeu importância do ponto de vista esportivo ao longo dos últimos anos, e não creio que vá recuperar essa importância, mas os clássicos são os clássicos. Em qualquer formato de campeonato estadual, os enfrentamentos entre os grandes e as finais, os jogos que valem troféu, são aqueles, óbvio, que o torcedor mais presta atenção. Daqui a pouco vamos falar sobre o Everton, tá? Com a sua saída bem encaminhada para o Grêmio. Tem bastante desse assunto aqui no Sport Center. E tem uma frase do Abel que merece comentário. E vamos mostrar, viu, André Kfouri? Duas frases do Abel, inclusive logo depois da vitória em cima da Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista. Quando pensamos num clássico e tão cedo, no Palmeiras e do Santos, eu acho que o torcedor do Santos está mais com essa expectativa, né? Ver o Gabigol, ver o Gabriel Barbosa jogando agora contra o Palmeiras, eu acho que essa expectativa do torcedor do Santos é maior. O clássico logo no começo, ele é melhor para o time que é pior. Ele é melhor para o Santos, né? Porque se a gente esperar todo o trabalho acontecer, quem tem que entrar em forma, e os times recuperarem o seu padrão normal, a tendência é que a diferença que existe entre Palmeiras e Santos, ela fique mais visível, né? Com os times começando a temporada, e o Abel usou muito esse termo na última temporada, com razão, né? Que o Campeonato Paulista é uma pré-temporada que vale 3 pontos e que derruba a gente, consagra a gente, né? Mas é uma pré-temporada, especialmente neste ano, com a mudança de calendário, esse clássico precoce dentro do desenvolvimento das equipes, ele é melhor para o Santos, porque o Santos tem um fator que o Palmeiras não tem. Aliás, é o contrário. O Santos tem um fator onde o Palmeiras está embaixo, que é a empolgação. Né? A chegada do Gabigol trouxe um frescor em termos de perspectiva. Inclusive no imaginário do torcedor de, puxa, quando o Neymar estiver pronto, como é que isso vai ser? Porque claro que o Gabriel estreou bem, fez 2 gols, valeu um só. Ele é um cara com potencial para recuperar a carreira, para recuperar a autoestima do torcedor. Então, o Santos vem com esse fator empolgação na pré-temporada. E o Palmeiras vem ainda com o gosto amargo da frustração da última temporada, sem os principais reforços imaginados e sonhados, a não ser o Marlon Freitas, que estreou bem contra a Portuguesa, nesse segundo jogo, né? Então, acho que as coisas ficam mais iguais e abre-se uma porta interessante para o Santos no jogo de amanhã, na Arena Barueri. Muito bem, André Kfouri, você estava falando sobre a entrevista interessante do Abel Ferreira logo após a estreia do Campeonato Paulista, a vitória em cima da Portuguesa, e o Abel Ferreira... Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas aí debatendo a partida de hoje entre Palmeiras e Santos. As duas equipes ganharam na primeira rodada, tem tudo para ser um jogão hoje na Arena Barueri. Vou colocar aqui agora as prováveis escalações aí, né, que os comentaristas debateram nesse vídeo. As duas escalações estão aí, tanto o Santos quanto o Palmeiras. E aí, uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita ou Giai, aí Gustavo Gomes e Murilo ou Bruno Fux, com Piquerez na esquerda, Emiliano Martínez, Andrés Pereira, Marlon Freitas e Rafael Veiga ou Maurício.
Na frente, Flaco Lopes ou o Luigi e o Vitor Roque. E tem também o Alan, né? Vamos ver se o Abel Ferreira começa com o Alan ou ele entra no segundo tempo. Essa é a provável escalação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.